bem-vindo ao Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais presente no mercado jurídico, a inteligência artificial. Como os escritórios podem usar a IA de forma estratégica? O que já funciona de verdade e como se diferenciar nesse cenário em transformação? Vamos explorar essas questões com duas especialistas que acompanham de perto essa revolução tecnológica no setor jurídico. É com grande prazer que recebo no Juridicast a Katsuri Machado, que é advogada especialista em inovação no direito e fundadora da KM Legal Experience, e a Paula Veit, sócia do Negrão Ferrari Advogados, responsável pela área de inovação, tecnologia e contencioso. Katsuri e Paula, sejam bem-vindas ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Um super prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Leandro. Muito bom que possamos iluminar um pouquinho esse caminho aí tão cheio de dúvidas e novidades. Com certeza. Gente, para começarmos o nosso episódio, muitos escritórios já entenderam a importância da IA, mas ainda não sabem por onde começar. Então, nesse quesito, qual seria o primeiro passo prático para advogados e gestores que querem implementar IA no dia a dia? Eu acho, Leandro, que passa primeiro por um entendimento de qual o objetivo da implementação da inteligência artificial. Tá. E a partir disso, fazer um mapeamento de quais são as tarefas, as atividades dentro do escritório que são mais repetitivas, que são mais burocráticas e que acaba tomando tempo dos advogados e principalmente, em muitos casos, gerando retrabalho. Então, ao mapear essas dores, né, e esses gaps dentro da operação do escritório e ter um objetivo muito claro de qual vai ser a função da inteligência artificial dentro desse contexto, a partir daí a gente consegue, então, implementar de uma maneira mais assertiva e principalmente mensurar os impactos e os resultados para ver se os advogados estão conseguindo ir para o caminho correto, né, se estão conseguindo como organização atingir os objetivos definidos inicialmente ou se é necessário algum ajuste de rota. Legal. E, gente, vocês percebem que os escritórios estão olhando muito para as ferramentas e pouco para a capacitação das equipes? Com certeza. E aí isso entra num ponto muito importante, que é o ponto de subutilização das ferramentas e das infraestruturas de tecnologia. Então, existe uma vontade de implementar algumas inteligências artificiais e tecnologias de automação e etc., mas o pessoal não pensa no passo zero, que seria, primeiro, implementar treinamentos, conceitualizar os profissionais para que eles entendam o porquê daquilo está sendo implementado e os benefícios e ganhos que serão gerados, e um trabalho de cultura para que as pessoas possam adotar uma mentalidade de transformação mesmo, de olhar para uma transformação digital dentro do escritório como algo que é positivo e que vai otimizar a atuação do profissional jurídico. E isso a gente vê constantemente, né? Eu e Paula em várias organizações, e a Paula como líder de um time de contencioso, ela tem muito essa preocupação. Acho que é até interessante, Paula, você comentar um pouquinho da mentoria que você faz dentro do escritório e esse acompanhamento de perto, porque acho que entra muito nesse aspecto da cultura. Sim, na realidade, um dos pontos cruciais, assim, para que funcione a implantação de qualquer inovação, seja de inteligência artificial ou não, é essencial que a cultura seja trabalhada. E para que a gente trabalhe cultura, a exigência de um trabalho hercúleo por trás de toda essa máquina, essa engrenagem é essencial. Então, o nosso dia a dia, a nossa massa de trabalho, a nossa energia é depositada basicamente no ser humano, né? A inteligência artificial ela veio para colaborar e para contribuir de maneira muito importante, mas se nós não conseguirmos investir na inteligência humana, a gente não consegue essa transformação cultural que é tão necessária. Então, a gente tem aqui várias camadas, por assim dizer, de implantação de cultura no escritório, por exemplo, junto com o meu time e os demais times também, né? O escritório ele é clusterizado por áreas e até para que a gente consiga atender as demandas dos clientes de maneira mais rápida, assertiva, ágil, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas um treinamento que eu digo que vem desde os sócios, né, da diretoria, para que a gente consiga pulverizar isso de maneira consistente, né? É uma questão filosófica mesmo, né? Que é o que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa conversa. Mas, por exemplo, a mentoria para liderança é uma implantação essencial de cultura, porque os meus líderes são as pessoas que estão no dia a dia conversando, trocando ideias, definindo estratégias com o restante do time. E veio primeiro, né, Paula? Exatamente. Porque o que eu vejo às vezes quando tem uma implementação de uma ferramenta, você treina quem vai usar no dia a dia, que é fundamental, mas se a liderança não tiver também capacitada, pode ser até numa outra dimensão, né? Esse treinamento do time que vai usar no dia a dia acaba se perdendo, não? Com certeza, porque por mais que o líder talvez não seja a pessoa que vai manejar
a ferramenta ou que vai no dia a dia ali operar, ele precisa entender a importância, como a Katsuren falou. Se ele não compreender que aquilo o beneficia de alguma forma, que vai trazer ou aprimoramento técnico, aprimoramento em termos de agilidade, algum ganho, algum benefício, se ele não enxergar esse valor, ele não vai conseguir exigir esse cotidiano do time dele, porque para ele não faz o menor sentido. Então, esse trabalho individual, que eu falo que é o one-on-one aí, de construir um líder olhando para tudo isso, né, para o negócio em si, não apenas para as questões jurídicas, porque nós atendemos clientes e não máquinas. Então, tudo isso é necessário para que a gente comece, então, a depois fazer isso por núcleo, depois por afinidade, porque a aptidão é essencial, né? Quando a gente monta aí um time de implantação de qualquer coisa que seja, né? Seja inteligência artificial ou outras inovações, outros setores do escritório. E aí, por fim, a operação, né? Eu digo que a operação é a última camada, que é quando todos estão já sinérgicos com essa nova ideia, e aí a operação, sim, começa a ser colocada em esteira. Legal. E um tema que eu gostaria de discutir agora com vocês é com relação à criação de políticas de uso de IA, né? Quais diretrizes e boas práticas vocês recomendam para estruturar essas políticas? Bacana, eu vou falar porque como eu tenho essa experiência dentro do escritório, tanto com IA quanto com outros temas, né, LGPD, marketing, a parte de prospecção, enfim, todos os setores que nós temos, para que a gente inicie, né, o nosso ponto de partida, o primeiro chute ali é entender principalmente os valores do escritório. Então, se você em momento nenhum estabeleceu quais são os valores do seu escritório, fica muito difícil iniciar qualquer tipo de fundamentação política ou diretrizes para a implantação de um projeto. Então, esses critérios e filosofias bem definidos vão nos embasar para que a gente consiga, então, estabelecer essas estratégias. Para nós, por exemplo, eu vou trazer concreto, que eu acho que fica mais fácil de enxergar, porque quando a gente fala de valores, princípios, critérios, nós não temos muito essa cultura aqui no Brasil, então a gente precisa olhar para o concreto. Por exemplo, a excelência técnica, a proibição do uso de inteligência artificial ou de qualquer ferramenta não supervisionada, que não tenha transparência ali muito bem estabelecida, que a gente consiga controlar isso, que haja revisão integral e validação pela inteligência humana, a anonimização e a proteção, por exemplo, integral dos dados e informações dos nossos clientes, porque antes até da LGPD, nós temos a obrigação e o dever profissional de sigilo. Todas essas questões são pilares, são bases que norteiam e que reafirmam os nossos princípios, a nossa cultura e a nossa filosofia, que eu não vou trazer aqui porque são muitas outras coisas, são camadas anteriores de fundação. Para que a gente consiga fazer isso, para que a política seja bem estabelecida e esteja norteada a partir destes critérios que nós estabelecemos, a gente precisa ir para o que a gente falou agora há pouco, que é o treinamento, desde a liderança, que é ali um trabalho mais árduo, digamos assim, no sentido de regularidade, intensidade e tempo de duração, porque não acaba nunca. Se a liderança se desalinha com a sua cultura, você se perde completamente. Okay. Até os núcleos, né? Então, quando você tem os seus núcleos definidos, cada um deles vai aproveitar a ferramenta de forma diferente. Então, por exemplo, o escritório ele é feito de grandes áreas. Eu estou alocado aqui como sócia do contencioso, juntamente com a Ana, que é sócia responsável pelo contencioso junto comigo. As demais áreas são descoladas, mas sinérgicas conosco. Mas a forma de atuação deles, que é negocial, contratual, de estruturação de negócios e mercado de capitais, imobiliário, etc., é diferente do que eu trago aqui, porque eu tenho contencioso também como centro de negócios, em razão do meu nicho de atuação, mas eu estou falando de litígio, que tem uma outra configuração de atuação da advocacia completamente distinta. Então, quando eu entendo como aplicar isso a partir das lideranças e dos núcleos, fica muito mais fácil eu conseguir construir o uso da ferramenta de maneira consistente, de maneira concreta e para que ela seja colocada em esteira de fato, né, de maneira efetiva e traga os frutos e os resultados, porque senão eu não vou conseguir fazer com que isso aconteça. E aí, obviamente, como eu disse, depois a camada final, que é a operação, é como eu vou colocar isso em prática. Eu preciso de pessoas que tenham aptidão, porque se eu coloco numa pessoa que não sabe, por exemplo, nada de inovação, de tecnologia, que não tem essa afinidade, mas que é um produtor de pesquisas
muito profundo, eu colocando ele de início, talvez eu trave o meu projeto. O que eu preciso é mostrar para ele, através das outras pessoas que têm essa aptidão e afinidade, o quão proveitoso isso é, porque ele vai falar, nossa, as minhas pesquisas poderiam ser muito mais bem elaboradas, com uma maior assertividade, um alcance muito maior, uma celeridade muito maior, porque ele começa a ver vantagem nisso a partir das pessoas que sabem manejar com mais facilidade. Isso é normal. As pessoas têm aí comportamentos distintos, afinidades distintas, e colocar as pessoas certas, né? Eu falo que é um tabuleiro de xadrez. As peças corretas no lugar correto é o desafio da gestão e da liderança. Então, importantíssimo isso. E aí, obviamente, incluindo todos esses integrantes de maneira consistente, paulatina e persistente, né? E aí, só para complementar, eu acho que essas políticas, elas vêm para regulamentar e mitigar um pouco os riscos, porque tem pessoas, se existem de um lado profissionais que têm medo de utilizar as inteligências artificiais, tem outros que gostam de testar tudo. Então é preciso ter um cuidado para que as pessoas não saiam testando tudo sem uma pessoa ali supervisionando e um controle para que o ambiente seja de fato seguro para esses testes. E aí, além dessas políticas que têm como objetivo mitigar esses riscos, eu acho importante também políticas que incentivem as pessoas a trazerem sugestões de inovações, sejam plataformas tecnológicas ou de processos. Então também fomentar, né, programas, políticas onde as pessoas possam chegar com ideias e ter o acolhimento e alguém para supervisionar, né, de uma maneira correta, mas que não reprimam então esses impulsos das pessoas que de fato querem estar envolvidas nessas iniciativas. Eu acho que também é bem importante, até para fortalecer essa cultura de inovação e de experimentação, que é bem importante. Então, estabelecer esses parâmetros de maneira muito bem feita para que o pavimento esteja ali seguro e as pessoas tenham essa fluidez e criatividade fomentada, né? É uma consequente dessa segurança. Temos aqui os parâmetros, a regra é essa. E aí a construção do bom senso vem no dia a dia, porque tem uma supervisão, obviamente. Então, não dá para entender a máquina sem que antes a gente entenda nosso time e invista nas pessoas. E falando de time, Paula e Katsurin, na visão de vocês, quem que deve liderar essa implementação de IA dentro de um escritório? É alguém da área de TI, que normalmente tem mais afinidade, a área jurídica, ou é um trabalho multidisciplinar? Eu vou começar de trás para frente. Ok. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho multidisciplinar, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Não dá para ficar só com uma área. Impossível. Porque senão nós temos visão, pontos de vista limitados dentro daquilo que é a nossa base de conhecimento. Por mais que eu tenha interesse em inovação e tecnologia, eu sou advogado, eu sou jornalista. Eu tenho, então, uma percepção de mundo baseada nessas ciências que me fundaram ali do ponto de vista de estudo, pesquisa e tudo mais. Por mais que eu ame e estude a tecnologia, existem coisas que só o meu TI conseguem aportar para mim. É muito técnico, né? Absolutamente técnico. Então, a gente precisa ter uma humildade no sentido de tenho limitações técnicas e preciso, então, complementar com outros pontos de vista para enriquecer e para fazer com que esse projeto seja um projeto 360 e não só do meu ponto de vista, né? Então, quando eu identifico as minhas dores, por exemplo, dentro da minha operação, seja ela em questões administrativas ou até mesmo de construção técnica do nosso produto, que é o produto jurídico, quando um TI me ouve, ele consegue enxergar uma retaguarda ali, um bastidor que eu não tenho conhecimento para fazer, né? Assim como não tenho do ponto de vista do meu administrativo, que ele vai ter que avaliar do ponto de vista de viabilidade, né, administrativo financeira. Então eu preciso de uma equipe multidisciplinar para que isso seja concretizado de maneira consistente, real, duradoura, e eu tenho os resultados acontecendo. Se ficar só nas mãos dos advogados, nós teremos só este campo de visão, que vai ficar muito empobrecido. Não vai conseguir cobrir todas as nossas necessidades aí em termos de longo prazo, que é o que a gente quer. Agora, voltando para a primeira pergunta, quem deve encabeçar isso? Eu sempre acredito que quando nós temos alguém para mirar, e a gente sabe que são pessoas que trazem diretriz para a instituição, portanto, sócios, diretores, enfim, pessoas que têm aí um poder de decisão, de comando e de nortear todos esses princípios através do dia a dia, eu compreendo e percebo na minha experiência aí de escritório de mais de 20 anos que é muito mais sustentável. As pessoas conseguem ter confiança de que, de fato, a instituição está olhando para isso, vê valor em tudo isso, estimula, fomenta que os resultados não serão ignorados, porque muitas vezes as pessoas vão lá, se dedicam, se esforçam, transpiram, se inspiram, e quando chega para provar alguma coisa, a diretoria ou os sócios não fazem ideia do que está acontecendo
acontecendo, não vê valor nisso, e a pessoa se esforçou aí por 1 ano, 2 anos e não tem um resultado, seja em termos de reconhecimento, seja em termos de conquistas e resultados através daquela ferramenta nova ou dos projetos que foram implementados. Então, eu acredito que, por mais trabalho que nos dê, né, é mais uma incumbência, você ter ou um sócio, ou um diretor, ou alguém que tenha ali uma possibilidade de nortear de acordo com essa filosofia e esteja em contato com esse poder decisório, ainda que ele não tenha esse poder sozinho, faz com que a colheita dos frutos seja muito mais interessante. E eu acho que também é importante, eu concordo com a Paula, que essa pessoa da diretoria ou sócio, ele tenha as chamadas soft skills, que é vital nesse papel de tradutor entre áreas. Okay. Porque ele vai ter que se relacionar com o pessoal da área de TI, ele vai ter que se relacionar com o pessoal da área administrativa, financeira, como a Paula mencionou, com o pessoal das áreas jurídicas para entender quais são as principais dores e como isso pode ser transformado num fluxo otimizado ou numa ferramenta para, de fato, auxiliar esses profissionais. Ele precisa transitar por todas essas áreas e ter um conhecimento mínimo de todas essas áreas de conhecimento e ainda que um pouco do conhecimento técnico para entender as possibilidades. Porque senão ela não vai ter uma visão ampla do que a gente está construindo, do que a gente pode construir. Vai ser um olhar meio enviesado e talvez limitador do projeto. Então, como que eu vou sugerir para a área de TI, por exemplo, que a gente pode criar um RPA dentro do escritório para otimizar um fluxo dentro da área tributária, por exemplo, se eu nem sei que isso existe e que isso é possível? Então, acho que é as chamadas soft skills, né? Então, as pessoas que têm um conhecimento ali um pouco diverso, né? Eu acho que isso faz a diferença também no sucesso, na implementação, né, desses projetos. Legal. E a gente está falando aqui justamente de acompanhar, né, as evoluções. E a pergunta é justamente essa, né? Como que os escritórios e profissionais podem acompanhar essa evolução que é constante, né? E que muitas vezes não é possível acompanhar tudo, né? Como fazer a curadoria, né? Olha, a palavra é essa. A curadoria de ferramentas, a curadoria de inovações, de tecnologias a meu ver, um dos maiores desafios, porque exige uma dedicação de tempo. É verdade. Se você não conhece algo, é igual conhecer pessoas, né? Como você faz a curadoria de pessoas na sua vida? Tem que conhecer várias, inclusive algumas não muito interessantes, né, Paula? Exato. Então, essa abertura e essa disciplina de você estar em contato com eventos, ferramentas, conhecendo o que vem de novidade, agendando reuniões, é muito complicado, porque o nosso maior desafio, né, antes de tudo isso, é o tempo, ou seja, a falta de tempo. Como organizar essa disciplina dentro da sua agenda, que é uma agenda hercúlea, enfim, você tem time, tem questões de administração, de gestão, tudo aquilo que nós, na liderança do escritório, temos que olhar. Porém, quando você tem a incumbência de olhar para a tecnologia e inovação, essa agenda é primordial. Então, eu tenho uma pessoa que ela encabeça essas pesquisas de varredura mesmo, né? Além disso, a gente participa de muitos eventos, mas essa varredura de, tem uma ferramenta nova aqui para gestão de núcleo de acordos, tem uma ferramenta nova aqui para puxar publicações. Então, ela vai fazendo esse mapeamento e agendando reuniões semanais, né? Toda semana nós temos pelo menos uma reunião para conhecer ferramenta, ainda que a gente não vá utilizar. Para conhecer, expandir a percepção ali de gargalos, do que pode nos auxiliar, até com o que nós temos, que foi o que a Katsuren falou na nossa conversa antes de iniciarmos a gravação aqui. Tem escritórios, tem ferramentas incríveis que são ou não utilizadas ou subutilizadas. Isso é custo. Custo indo pelo ralo. Não faz o menor sentido. Então, esse cuidado de conhecer e perceber o que você pode usar melhor do que você já tem, ou trocar o que você tem porque não está atendendo tão bem quanto outras ferramentas que já foram criadas, e também verificar o que não virá é primordial. Porque você precisa olhar para o seu negócio, entender no seu custo-benefício se aquilo cabe em primeiro lugar, ver quais os resultados que aquela nova ferramenta vai trazer. Então, é uma ferramenta que tem IA embarcada? Muitas vezes nem tem IA embarcada, é só um robô, é um bot que você coloca ali e consegue te atender em algumas coisas. Não necessariamente a IA vai ser a tecnologia que vai atender as suas necessidades de azeitamento de fluxo, por exemplo. Então, fazer a curadoria
é conhecer ferramentas. Não tem outra forma, tá? É sujar as mãos mesmo, é colocar a mão na massa, aprofundar, conhecer, ver o que acontece, entender, como a Katsurin falou lá na primeira pergunta, quais são suas dores em primeiro lugar. E aí, obviamente, com esse boom de ferramentas de inteligências artificiais e tudo mais que nós conhecemos, entender o que faz sentido para nós, para que não se torne mais um trabalho, para que não se torne mais um serviço, para que não seja mais um tomador de tempo no nosso dia, que já é tão intenso e tão tomado de obrigações, agendas, prazos, etc. E nesse quesito, né, a gente tem muitas ferramentas que ainda estão numa camada mais primária, talvez, né, ferramentas de IA. Outras já estão mais maduras, né, e aí a pergunta é, o que realmente já está no estágio mais avançado para uso no mercado jurídico? Tá. A gente tem duas vertentes distintas aqui, a meu ver, tá? Com relação a ferramentas em si, no dia a dia, tem coisas do nosso corre-corre, que eu falo, que a gente consegue suprir e talvez até ganhar tempo com automatização, porque são trabalhos repetitivos, ou que possam nos trazer eficiência, por exemplo, para respostas rápidas de núcleos de negociação e acordo. Então, tem coisas mais ligeiras, digamos assim, que nós conseguimos sim utilizar, e já existem ferramentas que inclusive nós ainda estamos conhecendo para saber se dentro da pergunta anterior no custo-benefício é relevante e vale a pena ou não. Então, por exemplo, tem as que buscam precedentes, jurisprudências, legislação de maneira rápida e eficiente. Tem aquelas questões de busca semântica para publicação, que para nós é essencial hoje, né? Nós, por exemplo, operamos em contencioso no Brasil inteiro. Nosso escritório cobre todos os estados e o Distrito Federal. Então, como seria viável isso com segurança se nós não tivéssemos esses apoios semânticos de inteligência artificial? Seria muito complicado. Tem sistemas, por exemplo, para acompanhamento e controle de negociação, que eu falei, de núcleo de acordo. Então, essa IA que vem embarcada facilita muito, porque a própria IA já encaminha mensagens de padrão para WhatsApp, para e-mail, para que depois você consiga filtrar e ver quem realmente quer iniciar uma negociação para que o acordo tenha um desfecho de fato nesse sentido. Tem análise preditiva, que muitas pessoas utilizam, e aí já num olhar mais estratégico. Os chatbots têm escritório dependendo do seu nicho de atuação, questões de massa, de consumidor, que não é o meu caso, que é um escritório que, nesse sentido, precisa atender o cliente, né, ali olhando nos olhos, no 1 a 1, porque é uma atuação diferenciada, mas para os escritórios de massa, que tem aí mais de 100 mil processos, que tem uma atuação necessária de contato muito rápido com milhares de pessoas, os chatbots têm sido uma salvação de fato. Tenho conversado com pessoas que utilizam e foi, assim, revolucionário. Mas tem as promessas, que é esse campo de atuação mais complexo, onde mora o trabalho do advogado, que não será substituído, né? Que é sempre essa questão que nos envolve. Porque quando você fala de um trabalho analítico, complexo, que exige aí experiência, que exige uma senioridade, que exige uma análise estratégica para definição de tese ou definição de contratos, por exemplo, em operações estruturadas, que tem várias nuances contratuais dentro de um único negócio, a IA não tem essa capacidade ainda de fazer. Ela pode ser um suporte, ela pode ser um mentor que nos ilumina quando a gente trava em algum sentido. E aí você precisa ir calibrando as perguntas para que ela te leve a uma conclusão mais precisa. Porém, essa avaliação técnica e jurídica sozinha, ela não consegue fazer. Porque a gente também tem questões semânticas de linguagem. A língua portuguesa, ela é uma língua complexa, que por mais que a inteligência artificial tenha aí essa multilinguagem que é revolucionária e entenda tantas línguas quantas forem necessárias para traduzir o entendimento, existem barreiras nesse sentido. E quando nós estamos falando de um trabalho advocatício complexo, estratégico, não dá para você não se preocupar com os mínimos detalhes. Então, a inteligência artificial não consegue nos entregar e embarcar em qualquer ferramenta, o que quer que seja, para trazer esse resultado primoroso e técnico que a gente precisa, tá? Então, isso não existe ainda. Se alguém conhecer ou tiver conhecimento de algo nesse sentido, eu gostaria, por favor, de ser apresentada, porque, de fato, a nossa percepção é de que a inteligência humana
é essencial para esses trabalhos mais complexos. E um desafio que eu vejo é que, para os escritórios, como é que eu equilibro o uso da IA sem depreciar valor, né? Porque, por exemplo, tem muitos trabalhos jurídicos que hoje os clientes acreditam que já podem fazer sozinho, determinados tipos de contrato, por exemplo, e por aí vai, né? Então, como é que a gente usa a IA, gera valor para o cliente, sem ao mesmo tempo o cliente não ter essa percepção de que ele poderia fazer aquele trabalho sem um apoio de um escritório, de um advogado ou advogada? Eu acho que essa pergunta, a gente entra em dois aspectos, né? Primeiro, que a gente precisa redefinir o papel do profissional jurídico nesses novos cenários. A gente precisa tirar um pouco de que o profissional jurídico, o que ele faz é produção de documentos. O profissional jurídico, ele precisa ser visto como um profissional estratégico que vai buscar, dentre todo o arcabouço que a gente tem de normas e regulamentos, e com profundo conhecimento do seu caso, do seu contexto, trazer as melhores possibilidades de resolução daquele problema. E isso só é possível a partir de uma análise multidisciplinar e um olhar de quem de fato vive aquilo e tem uma experiência muito significativa, porque trabalha com aquilo, já viveu muitas situações e tem, então, um arcabouço necessário para te trazer esses caminhos para resolver um problema ou até para se antecipar a um problema. Então, acho que, no primeiro ponto, a gente precisa redefinir o papel do profissional jurídico. Ok. A gente precisa olhar para o profissional jurídico de maneira diferente. Depois, eu acho que a gente precisa entender que a atuação do profissional jurídico hoje, ela precisa gerar valor através da eficiência e da personalização. Então, primeiro, a gente precisa conseguir não só entregar o que o cliente solicitou, mas muitas vezes superar as expectativas, trazendo possibilidades e olhares que talvez o cliente não tenha nem pensado por um desconhecimento ou por, de fato, não ter observado aquilo com um olhar mais atento e cuidadoso. E também, acho que em todos os setores, e no jurídico não é diferente, a gente vive a era inteligente. Então, como que a gente pode nos diferenciar, né? Como que a gente pode agregar valor? Através da personalização. Nenhuma inteligência artificial, por mais que você, né, envolva ali comandos e peça para que ela te traga em uma perspectiva ou em um tom específico, ela tem a capacidade de olhar no olho do cliente e entender, de acordo com aquele perfil, de acordo com aquele momento, qual é a melhor maneira de interação, qual é o melhor canal de comunicação, qual é o formato da entrega que vai deixar o meu cliente se sentindo seguro e se sentindo satisfeito, né? Então, isso é só, de fato, uma análise humana, uma análise comportamental, que a gente precisa de pessoas ali para fazer, não tem uma inteligência que vai fazer isso. Então, entra muito nesse aspecto da gente entender, de acordo com o meu perfil de cliente, do perfil de empresa que eu atuo, quais são as entregas que eu posso fazer, como eu posso fazer essa entrega, e principalmente falando, no final das contas, empresas são feitas por pessoas. Então, aquele perfil daquele gerente jurídico com quem eu tenho interações e quem é responsável pela avaliação da minha entrega, qual que é a expectativa daquela pessoa? Como que eu posso personalizar a minha comunicação, os canais pelos quais eu envio esses materiais, esses pareceres ou qualquer tipo de prestação jurídica? Em que formato que eu posso pensar nisso de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira onde ele possa ter uma visão geral do que está acontecendo, onde ele possa escolher diferentes tipos de visualização, onde ele possa conectar informações, dados, cruzar números. Tudo isso a gente só consegue, de fato, pensar e construir algo a partir dessa análise que é muito no tato ali, que é muito claro que envolve um conhecimento técnico, de experiência, de estar no mercado há algum tempo, mas principalmente de feeling, de sentir o que é que aquele cliente valoriza. E aí, a partir de uma observação, um diálogo muito aberto, né? Porque a gente também tem uma mania de supor que o cliente valoriza alguma coisa, quando muitas vezes nem é aquilo que o cliente queria, mas eu acho que passa muito por esse aspecto de personalização e de eficiência. Eu costumo dizer, Leandro, é um chavão aqui, que a IA não tem sistema límbico, portanto ela não tem sentimentos nem emoções, e aí fica
a dica da diferença entre inteligência humana e inteligência artificial, até porque nós somos os criadores e ela é a criatura, né? É um bom ponto. E aí um outro aspecto que eu queria explorar com vocês, né, nesse episódio é sobre a questão do uso desses recursos de tecnologia artificial sobre o ponto de vista ético, né? A questão aqui é, existem riscos jurídicos e éticos do uso da IA no direito? E mais, né? Como que os escritórios podem se proteger, né, e garantir uma conformidade regulatória? Primeiro tem aquela questão que eu trouxe, que eu acho que vale a pena repetirmos sempre, que são as questões relacionadas à proteção dos dados dos nossos clientes, as informações sigilosas, tudo aquilo que já é o nosso dever antes de LGPD. Antes da IA. Exato. Antes de IA, antes de LGPD, desde que eu fiz a prova da OAB lá há mais de 20 anos, isso caía lá da múltipla escolha, a gente precisava ter conhecimento de que o que nós conhecemos e acessamos através do nosso cliente é absolutamente sigiloso, portanto, esse cuidado é fundamental, acho que é o ponto de partida para todos os outros, e transparência para que a gente consiga entregar essa percepção de que as coisas estão sendo feitas de maneira guiada. Então, o meu time, entendendo que o que eles fazem é observado, é transparente, existem maneiras de ser monitorado, portanto, todo o trabalho que envolve inteligência artificial ou de sistema, tá? Não só de inteligência artificial, todo o nosso sistema, as petições, a construção de tudo, isso é monitorado. Então, a partir do momento que a pessoa chega no escritório, ela sabe, né, ela assina um termo de ciência de que todo o trabalho é monitorado, justamente porque essa responsabilidade com dados e informações é crucial para que a gente consiga desenvolver um trabalho com segurança e o cliente se sinta seguro conosco. Então, implementar essas políticas de governança, de transparência, de explicabilidade com relação à IA, por exemplo, que é o nosso tema aqui, para definição dos limites que precisam ser monitorados, conformidade com as regulamentações, então aí LGPD, marco legal, a própria legislação específica para a atuação do advogado e todas as outras que envolvem aí essa questão de segurança. E aí eu volto para o tema que parece que é uma insistência, mas é o mais importante, treinamento e capacitação. Por quê? Como que nós vamos desenvolver bom senso, que é algo tão aberto, que é um critério tão, talvez até individual, pela construção humana de cada um? Como que eu desenvolvo o conceito de bom senso no manejo de uma ferramenta, ainda que não existam impedimentos legais ou de normativos, existem impedimentos éticos. Tem coisas que eu não posso fazer. Eu preciso tornar isso conhecido, de acordo com aquela filosofia, com aqueles valores que nós estabelecemos na fundação da construção do escritório. Então, eu preciso capacitar minha equipe e eu digo que só o conhecimento salva, né? Quando nós nos apoderamos disso, as pessoas começam a entender essa filosofia, a entender o que é o nosso bom senso, quais são as fronteiras para o uso disso. Por quê? Porque elas sabem que tudo é auditável, que tudo tem monitoramento contínuo, né? Não é só um monitoramento que, tem um monitoramento, mas ninguém olha, né? Como câmeras de segurança que eu falo que muitas vezes a pessoa tem, mas fala, nossa, nunca parei para olhar para ver se está acontecendo alguma coisa. Então, não, é um monitoramento real, que acontece de tempos em tempos, de maneira randômica, para que a gente entenda se as coisas estão caminhando da maneira que nós propusemos. E, obviamente, o uso ético a partir dessa construção de bom senso, para que nós estejamos balizados e não possamos fugir de tudo isso. Então, como que a gente faz, né, numa situação de crise? Saiu ali de um parâmetro ético que nós estabelecemos como crucial para o nosso caminhar. Precisa ser feito feedback, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer, mas que precisa ser rápido, assertivo e muito corretor de rota. Porque se não estiver corrigindo rota, se a pessoa não tem condições de se pautar naqueles princípios, se ela é uma pessoa muito ansiosa, e aí foi o que a Katsurin falou, tem essa euforia de querer saber muito, ela precisa, então, ser mais bem preparada fora do contexto desse núcleo e desse laboratório de inteligência artificial, para que depois, se houver um realinhamento, ela retome e a segurança continue mantida e rígida aqui, porque ela está acima de qualquer coisa. Muito bom, gente. A gente caminha para o final e como uma última pergunta, né? Fazendo aqui um exercício de futurismo. Como que vocês imaginam o papel da IA no mercado jurídico nos próximos anos? Bom, eu vou falar um pouco do que eu vejo como deveria ser, né? Como um cenário ideal, mas eu não sei o quanto, falando do mercado jurídico, o quanto a gente tem de maturidade para conseguir acompanhar as mudanças no nível acelerado que existe hoje. E principalmente porque eu penso que a arquitetura de tecnologia que vai existir daqui a 5 anos, hoje a gente não consegue nem prever os cenários, assim. Acho que dentro do contexto que a gente tem hoje, a gente fala, olha, acho que daqui a 5 anos a gente vai ter isso ou aquilo, mas
as coisas vão mudar e estão mudando num nível tão acelerado que a gente não consegue entender de fato onde a gente vai estar pisando daqui a 5 anos. Mas eu acredito que eu tenho um olhar muito otimista. Eu imagino que eu vejo o profissional jurídico daqui a 5 anos como um profissional multidisciplinar de fato. Então, o advogado, ele vai precisar obrigatoriamente saber sobre a matéria do direito, obviamente, mas precisando muito de um letramento em tecnologia, em inteligência artificial, um conhecimento mínimo. Então, eu falo que aquele perfil T-shaped, né, onde o advogado ele vai ter uma especialidade, um conhecimento profundo sobre determinado tema, mas ele vai ter que obrigatoriamente entender de muitos outros temas, e aí não só voltados à tecnologia, inteligência artificial, mas também coisas que eu acho que hoje já deveriam ter, mas infelizmente ainda eu não vejo muitos advogados buscando conhecimento de negócios, de mercado, de marketing, de venda, de gestão. Enxergar o escritório como uma empresa, como um negócio mesmo. E aí precisa conhecer sobre tudo isso um pouquinho. Principalmente se a gente está falando de profissionais que estão nas lideranças. Então, precisa saber sobre isso. Não tem como a gente falar sobre customer experience e o advogado não conhecer as etapas da jornada do cliente, não saber o que é a jornada do cliente, por exemplo, e quais ações são basilares dentro de cada etapa, por exemplo. Não saber desenvolvimento de negócios. Como que eu faço desenvolvimento de negócios? Então, acho que eu vejo daqui a 5 anos um profissional multidisciplinar, com letramento em tecnologia que é basilar para atuação em qualquer escritório, em qualquer contexto, em qualquer nicho, né, em qualquer lugar desse país e até fora daqui. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, eu acho que os escritórios estão um pouco mais despertos para isso, para que você possa implementar qualquer tipo de tecnologia, você precisa ter uma base de dados curada e estruturada, senão não tem como você implementar qualquer coisa. E aí, eu imagino que os escritórios vão estar mais estruturados nesse sentido, para de fato tomar decisões e ter uma inteligência de negócio guiadas por dados, né, e esse cruzamento desses dados que é o mais importante, extraindo então o potencial de fato de toda a base de conhecimento, de todo o histórico de negócio, para tomar decisões e implementar, sejam novos processos ou novas tecnologias de uma maneira mais assertiva. E por fim, né, falando especificamente do nosso tema, né, do centro dessa nossa conversa, eu penso que escritórios eles vão ter automações cada vez mais avançadas, agentes de IA executando muitas tarefas, multi-agentes colaborando entre si para a entrega de materiais, de análises, olhando para a base de dados do escritório e trabalhando entre si. Então, se hoje a gente tem times de estagiários, né, a gente vai ter times de agentes de IA trabalhando e executando tarefas, e o profissional jurídico com a incumbência de revisionar tudo isso, de analisar, de reajustar rotas, um trabalho mais de análise, né, e avaliação do que, de fato, de operacionalização ali das atividades. Leandro, quero só fazer um complemento pequenininho, e aí tá bem. Já encerrar a minha fala que nós estamos concluindo, é que duas coisas, né, diante deste mundo acelerado e biônico que nós estamos colocados, lembrar que os princípios não mudam, né, os princípios éticos, os princípios que nós aprendemos desde o berço lá em casa, nós reforçarmos o nosso conhecimento em humanidades é essencial para que a gente possa trabalhar esse futuro e esse mundo jurídico, seja diante da inteligência artificial ou de outras inteligências. E 2, que aí é para que a gente possa acompanhar esse mundo junto com esses princípios, manter a curiosidade aguçada, para que nós nos tornemos esse profissional multidisciplinar que a Katsurin trouxe. Não podemos nos assossegar, não podemos nos manter ali achando que a advocacia é aquela advocacia clássica em que o cliente batia na porta do seu escritório e você estava esperando ali atrás de uma mesa. Então, essa curiosidade aguçada é o que vai nos movimentar, nos impulsionar para que cada vez mais a gente consiga aproveitar a beleza, a grandeza e a potência da inteligência artificial e de tudo que vier aí à frente. Muito bom, Paula e Katsurin. Eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui no Juridicast. Foi muito bom tê-las aqui com a gente e discutir esse tema tão importante de maneira tão profunda. Nós que agradecemos. A gente que agradece, foi um prazer. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Juridicast, e se você gostou, não deixe de avaliar a gente no tocador de sua preferência e compartilhe o episódio para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.